Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais um programa Defesa da Fé. Lembrando que o nosso programa acontece todas as terças e quintas, sempre no mesmo horário, das 12 às 13. E se você não conseguir sintonizar, não precisa ficar triste. É só você entrar no meu canal no YouTube. Entra lá no YouTube, na busca você digita pr.Antônio Fonseca. Você já vai acessar o meu canal. E lá tem um playlist, tem a abinha playlist. Clica lá na abinha e procura lá Rádio Tropical FM 91.5. Procurando, clicou na abinha Rádio Tropical, você já acessa todas as aulas que foram ministradas nesta programação. Lá estão as aulas de bibliologia e as aulas de teologia sistemática. E hoje nós vamos continuar o nosso ensino sobre teologia sistemática. Sempre de quinta-feira nós aprendemos teologia sistemática. Nas terças nós estamos aprendendo bibliologia. Nós vamos percorrer as 20 matérias do nosso curso básico de teologia. E todo esse ensino nós temos em material impresso. Tem livros tratando de cada assunto que nós estamos aprendendo aqui na rádio. Se você tiver interesse, como eu disse na aula anterior, você entra em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, o 21 98622 3266, e fala que você quer adquirir o nosso material. Agora, diga que você está sintonizado na nossa programação, na Tropical FM ou por meio do YouTube. Se você falar ou pela rádio ou pelo YouTube, você terá 60% de desconto na aquisição do nosso material. Olha que bênção, 60% de desconto, e os 40% que você vai acertar, você pode parcelar em 6 vezes, sem juros e sem acréscimo. Olha que oportunidade para você estudar teologia com a nossa faculdade. O ICP completa este ano no Brasil 40 anos e a nossa faculdade 23 anos. Veja, 23 anos ensinando, reconhecendo, fornecendo certificado histórico escolar para quem conclui o nosso curso. E, como eu disse, a instituição faz 40 anos que está ensinando a poderosa palavra de Deus. Mas agora chega de moleza, vamos trabalhar. Como eu disse, nós vamos começar hoje uma nova matéria. Nós já estudamos doutrina de Deus, estudamos doutrina de Cristo, estudamos doutrina do Espírito Santo, estudamos a amarteologia, que é a doutrina do pecado, soteriologia, que é a doutrina da salvação, e hoje nós vamos começar eclesiologia. Esta palavra também é uma palavra transliterada, no caso, transliterada da língua grega. E o que significa mesmo transliterar uma palavra? É escrever com o nosso alfabeto como ela é pronunciada na língua original, no caso, na língua grega. Mas qual é o significado desta palavra? Logia é estudo, nós já aprendemos, e eclésio vem de igreja, então estudo ou doutrina da igreja, é assim que nós traduzimos esta palavra. E nós vamos abordar alguns tópicos que são importantes dessa doutrina, doutrina da igreja. Por exemplo, nós vamos estudar 6 tópicos. Primeiro, a natureza da igreja. Segundo, o fundamento da igreja. Terceiro, a organização da igreja. Quarto, a autoridade da igreja. Quinto, as ordenanças da igreja. E sexto, os objetivos da igreja. Olha que assunto importante. De repente você faz parte de uma igreja, de uma denominação, independente de ser uma denominação histórica ou uma denominação pentecostal ou até neopentecostal. De repente você é membro de uma destas denominações. E aí você pergunta, mas qual é a diferença de uma denominação para outra? Na verdade, todas elas evangélicas têm um cremos comum, um cremos igual.
as evangélicas. Agora, há algumas mudanças, alguns costumes, algumas tradições diferentes. Por exemplo, a Assembleia de Deus tem uma tradição, a Igreja Batista tem outra tradição, a presbiteriana, os metodistas, mas a doutrina central, ela é comum para todas elas. E é isso que nós vamos aprender, o que é realmente igreja. Porque nós temos a igreja, como eu citei, denominação, e ali você tem um espaço físico, onde você adora a Deus, onde o povo se reúne. Aquela igreja é no sentido do templo. Olha, estou vendo lá uma igreja, olha uma igreja. Não é assim que a gente fala? Aquilo ali, quando você olha, na verdade, você está vendo um templo. Um templo. Mas o sentido de igreja é outro, e é o que nós vamos aprender. Na verdade, a palavra, nesse sentido, nós podemos dizer que tem mais de um significado. Lembra das palavras polissêmicas, que são palavras com mais de um significado? Acontece também para a igreja. Mas vamos começar com os objetivos da igreja. Eu vou ler para vocês uma parte do versículo 18 do capítulo 16 de Mateus. Capítulo 16, versículo 18, só a parte B. São palavras de Jesus. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então o que acontece? A igreja nasce, tem o seu início mesmo com a descida do Espírito Santo. Porque Jesus recomendou para os seus discípulos, seus apóstolos, que eles ficassem aguardando em Jerusalém até a descida do Espírito Santo. Porque Jesus ensinou para os seus discípulos que nada é possível fazer sem Ele, sem Deus. É isso que Jesus estava ensinando. Então o que acontece? Enquanto Jesus estava aqui na terra com os seus discípulos, eles tinham ali Deus do lado deles, porque Jesus é Deus, nós já aprendemos essa doutrina. Embora Jesus seja também 100% homem, uma única pessoa com duas naturezas, Jesus Cristo. Por isso que ele é o mediador, ele é 100% Deus e 100% homem. Isso nós já estudamos em Doutrina de Cristo. Se você perdeu a aula, ela está disponível aí no canal. Muito bem. Agora Jesus retorna para o céu. E agora, quem vai cumprir este papel? Porque Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Então Jesus também disse aos seus discípulos, olha, eu vou voltar para o meu Pai, mas eu enviarei um substituto, uma outra pessoa no meu lugar, que é a pessoa do Espírito Santo. Por isso que eles deveriam aguardar. Agora, de repente, você pode fazer a seguinte pergunta, pode ter a seguinte dúvida, mas por que a gente não consegue fazer nada sem Deus no que diz respeito à religião, lógico, na vida espiritual? Porque nós, pessoas humanas, nós somos inferiores aos anjos. Olha que assunto importante. Nós já aprendemos que toda pessoa é aquela que tem as 3 faculdades da personalidade: o intelecto, a emoção e a vontade. Aprendemos que os anjos são seres pessoais também, porque anjo tem intelecto, emoção e vontade. Só que o anjo não tem corpo físico. O corpo do anjo é um corpo espiritual, assim como a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, como o nome já diz, Espírito Santo. O corpo é espiritual, Deus é espírito. Muito bem, mas nós somos pessoas humanas, por isso que nós temos um corpo físico, tá certo? E nós somos inferiores a estes anjos, aos seres espirituais que Deus criou antes de nós. Ocorre que entre estes seres espirituais, um deles, um anjo elevado, ele criou o pecado, nasceu nele o orgulho, o mal, a mentira, a inveja.
Em função disso, ele foi expulso do reino de Deus, do reino celestial de Deus. Ele foi expulso. E com ele, milhares de anjos. Nós vemos e entendemos, quando nós lemos em Apocalipse, profeticamente, que 1/3 desta constelação, desta quantidade de anjos, aderiu à causa de Satanás, ao mal, à mentira. Então, também foram expulsos. E estes seres, eles estão por aí, estão em todos os lugares. E qual é o trabalho destes seres? É enganar o homem, levar o homem a desobedecer a Deus, a ferir as leis de Deus, a desobedecer a vontade de Deus, a palavra de Deus. Aí vem a maldade. A maldade. E este ser, que nós chamamos de diabo, nós já encontramos ele logo lá no início da Bíblia, no livro de Gênesis. E ele engana a mulher. Ele já atua ali com a mentira. Ele é o pai da mentira. Em função da mulher desobedecer uma ordem de Deus, a mulher tornou-se pecadora. E o homem também. Adão também desobedeceu, tornou-se pecador. E agora todos os que nascem do primeiro casal nascem com o pecado. Nascem já com o pecado. E é motivado a pecar pela influência de Satanás, que o tempo todo está tentando o homem a pecar. Aí entra tudo quanto é tipo de pecado. E qual é o papel da igreja? A igreja foi edificada na pedra que é Cristo. Cristo é a pedra, nós vamos aprender mais na frente, que Cristo é a pedra onde a igreja está edificada. Ele é a rocha. Ele é a rocha. Muito bem. E ele diz, olha, sem mim nada podeis fazer. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Quem opera nos reinos desse mundo, quem leva o mundo para as trevas é Satanás, seus anjos, demônios. Então veja, o papel da igreja é libertar as pessoas deste reino das trevas, que é comandado por Satanás. Bem, se Satanás é um ser superior a nós, porque os anjos são superiores a nós, todos os seus seguidores, estes anjos que aderiram, anjos caídos, anjos do mal, demônios, são superiores a nós também. E são seres espirituais. Olha já uma desvantagem, você não consegue enxergar este ser. Nós sabemos que eles estão por aí, estão em todos os lugares, sempre querendo enganar o homem, levar o homem à desobediência. No caso da religião, quer minar a nossa fé, porque a nossa fé nos garante a nossa salvação. Nós precisamos depositar a nossa fé em Jesus para a nossa salvação, para a nossa remissão, e este ser atua nesse sentido. Agora, se este ser é superior a nós, nós já temos a desvantagem que nós não vemos estes seres. Como que nós poderíamos realizar alguma coisa? Precisamos de Jesus. Só que Jesus voltou para o Pai. Então nós ficamos um período sem Jesus. Estou falando lá do início da igreja. Então Jesus falou, olha, vocês vão ficar em Jerusalém, que eu vou mandar outra pessoa no meu lugar, a pessoa do Espírito Santo. Olha que importante. E realmente enviou. No dia de Pentecostes, eles estavam reunidos mais ou menos entre 120 pessoas, mais ou menos ali, e o Espírito Santo desceu e todos foram cheios do Espírito Santo. E a partir dali começam a pregar o Evangelho. Eles saem e começam a anunciar o Evangelho. Veja que Pedro fez uma pregação, já ganhou para 3.000 pessoas aproximadamente aceitaram a mensagem do Evangelho. A mensagem dele está no livro de Atos dos Apóstolos, logo no começo. E a igreja, ela se expande. Ela começa a alcançar todo, na época Império Romano. Veja que Paulo viajou o Império praticamente inteiro. Paulo viajou, foi anunciando todas as cartas. Nós vamos estudar depois as viagens que Paulo fez. Bem,
e o evangelho foi sendo anunciado. E aqui Jesus está falando que as portas do inferno, ou seja, o reino das trevas, o reino de Satanás, seus anjos e seus demônios não iriam conseguir, em hipótese alguma, vencer a igreja estabelecida por Cristo. Mas que igreja? As pessoas que estavam ali reunidas, que são cheias do Espírito Santo, essas pessoas fazem parte da igreja, do corpo de Cristo. E agora estas pessoas revestidas vão anunciar o Evangelho. E este Evangelho vem sendo anunciado desde o dia de Pentecostes até hoje. Nós representamos aquelas mesmas pessoas, aqueles mesmos discípulos que estavam ali. Veja que ali tinha homens, tinha mulheres reunidos, aguardando. E a igreja hoje, ela é uma extensão daquele movimento, e ela está distribuída no mundo. A igreja está distribuída no mundo. E a igreja só consegue realizar algum trabalho quando ela tem o Espírito Santo. Portanto, se não tem o Espírito Santo, não é igreja. Porque para ser igreja, depende do Espírito Santo. E aí entra aquele ensinamento que o Espírito Santo habita em nossas vidas. Por isso que cada cristão é uma igreja. Porque o Espírito Santo habita onde? Ele não habita dentro de 4 paredes, em um templo físico. Ele habita em nossas vidas. E ele habitando em nossas vidas, ele nos dá autoridade para anunciar o Evangelho. Para que o Evangelho seja eficaz na vida das pessoas que ouvem a mensagem. Consegue entender? E sem este poder, não é possível fazer nada. Por isso que Jesus falou, repito, sem mim nada podeis fazer. Portanto, o trabalho da igreja é um trabalho espiritual. É um enfrentamento ao reino das trevas. É resgatar as pessoas que estão no comando, dominadas, escravizadas por Satanás, tirá-las do reino das trevas e trazê-las para o reino da luz. Esse é o trabalho da igreja. Consegue entender isso? Portanto, tem que tomar muito cuidado. Por que a igreja não pode se envolver com política? Porque a política não trata das coisas espirituais. A política trata das coisas materiais. Ela é importante? Importantíssima. Precisamos de bons políticos? Claro. O crente pode ser um político? Claro que pode. Mas ali ele vai trabalhar para ajudar as pessoas na vida temporal, na vida material. Por exemplo, um prefeito trazendo benfeitoria, trazendo água encanada para quem não tem, trazendo esgoto, asfaltando ruas, na área de educação, escolas, creches, uma boa merenda escolar, a área da saúde, posto de atendimento para as pessoas. Esse é o papel do Estado. Vida material, vida temporal, importantíssimo, importantíssimo. Mas não tem nada a ver com o papel da igreja. Porque o trabalho da igreja é espiritual, não é material. Independente da ocupação da pessoa, se é política, se é militar, se é um profissional liberal, se é um empregado, um funcionário, se é um autônomo, independente da posição, do trabalho, do grau de escolaridade, independente de qualquer coisa. O Evangelho não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Não. Independente da classe social, da posição, Deus chama. Chama para quê? Para ajudar, para fazer parte da igreja, para desenvolver um trabalho. E um trabalho espiritual. Por isso que nós precisamos ter muito cuidado.
para não misturar as coisas. Você viu a confusão que deu no nosso país na última eleição para presidente da República? Infelizmente, muitos líderes evangélicos misturaram as coisas. E aí deu essa confusão que até agora não foi consertada. Por quê? Porque misturaram o espiritual com o material. E quando a igreja deixa de cumprir o seu papel espiritual, ela deixa de ser sal. Consegue separar as coisas? Entendeu? Bem, voltando aqui agora na nossa aula. Olha que interessante. Lucas capítulo 9, versículos 49 e 50. E, respondendo João, disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, e lhe proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhes disse: Não o proibais, porque quem não é contra nós, é por nós. Olha que interessante. E o que isso nos ensina? Muitas vezes você pode olhar um movimento evangélico, uma denominação, e você não consegue compreender aquele tipo de culto, por exemplo, aquele jeito mais atual, mais moderno, vamos usar essa palavra, e de repente a pessoa fica até um pouco confusa. Mas se você analisar o que eles estão ensinando, o que eles estão pregando a palavra de Deus, estão pregando a libertação, e Deus opera lá também. Muitas vezes nós não conseguimos entender, por isso temos que tomar muito cuidado, porque Deus opera de muitas formas, Deus atinge todas as camadas da sociedade. Então nós temos que entender, e Jesus falou para não proibir, não deixa, não estão pregando, quem não é contra nós, é por nós. Então, mesmo que a gente não entenda muitas vezes uma denominação evangélica pelo seu jeito de cultuar, pela sua celebração, pelo seu ritual, a sua nomenclatura eclesiástica, ou seja, mas lá tem pastor, lá tem pastora, lá não tem pastor, tem ancião, lá é presbítero, é reverendo, não importa a nomenclatura, não é isso que interessa para Deus. O importante é que a obra de Deus seja feita e atinja todas as camadas da sociedade. E se você foi chamado, onde você foi chamado para servir a Deus, é porque Deus te quer lá. Porque aquele é o teu grupo, é o teu meio social, é ali que Deus quer te usar. Agora, tem aquele que está em outra camada da sociedade. Tem aquele que está lá no setor político, Deus quer usar ele lá também. Tem aquele que está no setor militar, Deus quer usar ele lá também. Tem aquele que está na parte de mídia, trabalha como ator, produção, enfim, Deus quer usar ele lá também. Tem o artista, todo segmento da sociedade, Deus quer salvar. O evangelho é para todos, por isso que Jesus falou, quem não é contra nós, é por nós. Vamos agora para o conceito da palavra. Então a palavra já disse que é uma palavra grega, transliterada do grego eklesia. É composta da preposição ek, fora, e do verbo kaleo, chamar. Ou seja, resumindo, tirar para fora, separar. Separados do pecado. Na verdade, quando nós estudamos essa palavra, ela é utilizada na Grécia. O que os gregos faziam? Eles pegavam as pessoas mais sábias da sociedade, as pessoas mais inteligentes, estudiosas, eles separavam estas pessoas para que estas pessoas produzissem leis para beneficiar os moradores daquela cidade. Olha que interessante, daí que vem essa palavra, tirados para fora. Então ia na sociedade, naquela cidade, lá na Grécia isso era feito. Iam lá, descobriam pessoas inteligentes, notáveis no saber, separavam estas pessoas e estas pessoas ficavam responsáveis
para produzir leis. Leis para beneficiar o povo. Olha da onde vem a palavra, olha que importante. Esta palavra foi importada para o Novo Testamento, igreja, tirado para fora. Agora vamos ver o que significa para nós, no sentido bíblico. Nós estávamos nas trevas, nós pertencíamos ao reino das trevas, ao reino de Satanás. O mundo jaz no maligno. Mas quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós reconhecemos que nós somos pecadores, quando nós aceitamos o plano da salvação, Cristo como nosso Salvador, que Ele morreu para nos salvar, nós somos tirados do mundo, nós somos tirados do reino das trevas. Então Ele nos escolhe, é Ele quem nos separa. E nos escolhe, Ele nos renova, Ele nos regenera, nos justifica, regenera e santifica. Está lembrado da doutrina da salvação? Justifica, regenera e santifica. Mas para quê? Por que Deus nos escolhe? Por que Deus nos separa? Porque nós temos como igreja um trabalho para fazer. Não é à toa que Ele nos separa. Não, Ele nos separa para que possamos dar fruto, para que possamos levar este evangelho maravilhoso, transformador, para que sejamos instrumentos do Espírito Santo para levar a mensagem de Deus. Então este é o papel da igreja. A igreja foi chamada para trabalhar. É a única instituição, é o único organismo de Deus, que deu esse ensino de organismo. É mais do que uma organização, é um organismo ligado, é um corpo místico de Cristo. Cristo, a cabeça. Cristo, é dele que vem toda a orientação e nós obedecemos. Não é assim o nosso corpo? O nosso corpo não obedece à nossa cabeça? Você quer mexer com a mão, mexer com o pé, enfim, todos os gestos, as palavras, tudo vem do meu cérebro. É ele que comanda. Está tudo aqui. Eu estou fazendo, tudo o que eu faço tem um comando. Da mesma forma, a igreja, existe um comando. E este comando é Cristo. Cristo é a palavra viva. Olha aí que importante. Nós somos comandados por Cristo. Eu estou falando de igreja. Igreja que tem um papel no mundo espiritual. E como eu disse, é a única, se quiser chamar organização, tudo bem. Mas é a única que tem este poder. Aí já não tem o poder. O político tem muito poder, mas poder temporal, poder material. É importantíssimo. Mas não tem este poder da igreja. O exército tem muito poder, tem armamento, mas não tem este poder. A polícia também tem poder, mas não tem ninguém, o empresário, o rico, ninguém tem este poder. Só quem tem este poder que foi dado por Jesus Cristo é a igreja. Porque estes seres que nós combatemos, este reino das trevas, são seres superiores a nós. Não há possibilidade de combatê-los sem o poder de Deus, sem um poder superior. E este poder superior nós recebemos da pessoa do Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo habita na vida do cristão, orientando o cristão o caminho correto, livrando o cristão das trevas. Olha aqui, que papel maravilhoso é o papel da igreja. Deixa eu ver o nosso horário. Olha, eu vou chamar aquele nosso intervalo, mas é rapidinho. Não sai daí não, tem muita aula ainda hoje. Você está ouvindo programa Defesa da Fé. A apresentação, Pastor Antônio Fonseca. Realização, ICP, Instituto Cristão de Pesquisas. Vamos trabalhar mais um pouquinho?
Estamos aprendendo sobre a doutrina da igreja, eclesiologia. Olha que matéria importante. E o que nós já aprendemos até agora? Que a palavra, o sentido lá na raiz significa separados, tirados para fora. Olha que importante. E não foi isso que Deus fez com a gente? Ele nos tirou, Ele nos separou, nos resgatou do reino das trevas. E tem um objetivo, a igreja tem um papel, tudo que Deus faz tem um significado, tem um motivo, não é à toa. E também a igreja é chamada o corpo místico de Cristo, um agrupamento de fiéis com o propósito de adorar a Deus. Então nós temos a igreja individual, porque o Espírito Santo habita na vida de cada crente. Olha que importante, essa é a igreja individual. Nós temos a igreja no sentido material, no sentido de templo físico, de uma construção que nós chamamos de igreja, na verdade é um templo, mas também é chamada de igreja. E nós temos a igreja como um agrupamento de fiéis, adorando a Deus. A denominação que você faz parte também é chamada de igreja, quando o grupo se reúne para adorar a Deus, também é igreja. Então veja que é uma palavra também polissêmica. Uma palavra polissêmica é uma palavra que tem mais de um significado. Nós já aprendemos isso aqui. Por exemplo, vela. Tem vela de acender, vela de carro, vela de navio. Palavra polissêmica. Manga. Tem manga, fruta da mangueira. Tem manga de camisa. Tem manga eixo de um caminhão. Manga. Mesma coisa, a palavra igreja. Tem igreja no sentido do templo. Olha que igreja bonita, templo. Tem igreja no sentido individual, cada crente é uma igreja, porque se o Espírito Santo habita na igreja, e o Espírito Santo habita na minha vida, habita na tua vida, então nós somos igreja. Agora, quando nós reunimos também para adorar a Deus, também é chamado de igreja. Bom, o termo aplica-se a uma congregação onde organizados eclesiasticamente, esta palavra significa onde tem uma hierarquia mínima, né? Que são as nomenclaturas. Por exemplo, fulano é pastor, outra denominação chama de reverendo, outra chama até mesmo de padre. O que significa pai? Por exemplo, a igreja reformada holandesa usa essa nomenclatura. Tem igreja que chama de presbítero, ancião, tem igreja que chama de ancião ou líder religioso, tem igreja que tem pastoras, tem igreja que não gosta de usar esse termo para mulher, mas usa missionária, que faz o mesmo papel que a missionária faz. Ela leva o evangelho, ela prega o evangelho, faz papel de igreja. Então cada igreja tem a sua nomenclatura, mas existe uma organização mínima dentro da igreja. É isso que o texto está falando. E o pessoal, as pessoas se reúnem para uma comunhão comum. Existe uma coisa comum na igreja. Eu visito muitas igrejas dando palestras, ensinando, e eu noto que na igreja nós vemos várias classes sociais. Ali na igreja você vê pessoas, por exemplo, eu fui numa igreja semana passada, lá eu vi que lá tinha pessoa que morou na Bahia, estava ali naquela igreja, tinha pessoa do Ceará, tinha pessoa do Sul, do Rio Grande do Sul, tinha várias ali, se você perguntar, tem várias cidades, vários estados ali congregando junto. Tinha gente ali com poder aquisitivo maior, tinha gente com poder aquisitivo menor, tinha gente com mais escolaridade, gente com menos escolaridade, tinha militar também. Enfim, mas ali quando estão todos reunidos na presença de Deus para adorar a Deus, Deus não faz diferença, são todos iguais, essa é a beleza da igreja. E quem faz este comportamento, acontecer esse comportamento bonito, abençoado, de paz, de união entre os irmãos? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que proporciona, por isso que não sai confusão. Não, está todo mundo ali na paz, está todo mundo seguindo o mesmo caminho, voltados para a mesma direção. Olha que coisa importante. E o Espírito Santo é que trabalha na vida das pessoas. A mensagem, quando o pastor ministra a mensagem, ou o pregador, ou o ancião, enfim, aquela mensagem atinge o coração
da igreja, das pessoas que estão ali reunidas, independente da condição de cada um. Como eu disse, são todos iguais perante Deus. E também tem igreja em casa. Na época, os apóstolos, as igrejas eram em casa, logo no começo, no início do cristianismo. Não tinha templo como nós temos, nem podia, era proibido. Mas depois foi liberado, então, claro, como é que você vai reunir aí 50, 100 pessoas na sua casa? Não há esta possibilidade. Mas quando o grupo é pequenininho, eu já participei de muitos cultos nas casas. Casa, normal, mas grupinho pequeno, 5, 10, 15 pessoas. Mas já começa a complicar. Você já pensou um condomínio? Só mora no condomínio e vai fazer um culto no apartamento, já é complicado. Tem todo ali um critério, a norma. Por isso que se cria o templo. Um espaço físico comum para todos servirem a Deus. Essa é a ideia, não há problema algum nisso daí. Agora, o importante é que congregue, que tenha comunhão. Eu estou servindo a Deus numa casa lá, os irmãos reunidos. Ótimo, onde estiverem 2 ou 3 reunidos. Foi Jesus que disse, em nome dele, ele estaria ali no meio. O Espírito Santo se faz presente. Agora, como a igreja é vista por Deus? Isto está registrado na segunda carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 19. E ali o texto diz que o Senhor conhece os que são seus. Deus nos conhece, foi Ele que nos chamou, foi Ele que nos escolheu, não foi você que escolheu. Não, foi Deus que te escolheu, Deus que te chamou, porque Deus tem um propósito para a sua vida, Deus te quer na igreja. Olha que importante. Mas eu não fiz teologia, eu ainda não... Não, você vem, não precisa se preocupar com isso. Não precisa se preocupar com isso. Deus te chamou, Ele te quer assim. Aí você vem para a igreja, aí você vai sendo lapidado pela palavra de Deus. É como um diamante. O pessoal vai lá na rocha e acha um pedaço de rocha. Ela fala, olha, eu acho que aqui tem um diamante. Aí ele precisa ser lapidado. E isso requer tempo. É isto que acontece. Deus nos tira das trevas, a gente vem tudo manchado pelo pecado, sujo, imundo, a Bíblia chama de imundo. Mas quando vem para a igreja, o Espírito Santo nos regenera, nos transforma e paulatinamente nós vamos crescendo. Eu tenho certeza que se você tem 3, 4 anos de igreja, você já aprendeu muita coisa. Tem as reuniões de ensino, de instrução, culto de ensino, tem igreja que tem escola dominical, que é importantíssima, escola dominical, tudo com o objetivo de aprimorar, de lapidar, de ajudar. Nós aprendemos isso aí em doutrina da salvação, que a salvação é imediata, mas ela também é progressiva, ela vai aos pouquinhos lapidando, melhorando. A Bíblia chama que quando nós aceitamos Jesus, nós somos crianças. E faz uma analogia com a alimentação. A criança, ela toma leite quando ela nasce. Ela toma um leitinho, depois vai melhorando, depois entra uma sopinha, depois vem até chegar na comida normal. É assim também a vida do crente. É a mesma coisa. Deus vai trabalhando em nossas vidas. Agora precisa do alimento. E o alimento é a palavra de Deus. A igreja também é o corpo de Cristo. 1 Coríntios, primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particular. Lembra que eu falei? Cristo é que dá a direção. E Cristo é Deus. E o Espírito Santo também é Deus. E o Pai também é Deus, mas só existe um Deus. Então, quem conduz a nossa vida? A sua vida espiritual. A sua vida espiritual é conduzida por quem? Pelo Espírito Santo. Não é isso? Por Deus. E por quê? Porque a igreja, não tem como ser igreja sem ser o corpo de Cristo. E veja que o corpo tem muitos membros, cada um tem uma função.
São todos importantes, todos eles são importantes. Mesma coisa, o corpo de Cristo. Veja Romanos capítulo 12, versículo 5. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Embora um membro seja diferente do outro, mas um só corpo. Lembra que eu estava falando das denominações? De repente você olha para uma denominação, você não consegue entender muito bem, mas faz parte do corpo de Cristo. Faz parte do corpo de Cristo. Tem um papel da igreja que é mais voltada para ajudar as pessoas, por exemplo, que faz uma evangelização em lugares mais carentes. Tem igreja que consegue fazer um trabalho mais na região onde vivem pessoas envolvidas com drogas, onde tem áreas de prostituição, igrejas que cumprem esse papel e muito bem. De repente a sua igreja é mais voltada para uma outra camada social. Que bom, também é ótimo, mas precisa também do evangelho. Então eu não sei o setor que Deus te escolheu, a área que Deus te chamou. De repente você é da área da medicina. Olha que legal. Seu mundo é o acadêmico, os médicos, essa é a sua área de ajudar pessoas. Então, quando você recebe aquele paciente, você como cristão, você vai dar aquele tratamento abençoado, a pessoa vai sentir aquela coisa gostosa, vai sarar até mais rápido. Porque você, além de fazer o papel como médico ou como médica, você também vai transmitir para aquela pessoa paz, alegria, amor, compreensão. Veja que o médico também não pode fazer acepção de pessoas, independente de como a pessoa chegou lá, o motivo que levou a pessoa ferida até o hospital, ele atende da mesma forma. Veja, e a igreja tem que ser a mesma coisa. Bom, nós já aprendemos que Cristo é o cabeça da igreja. Este princípio de autoridade e liderança sobre o corpo só poderia ser comprovado se realmente Cristo fosse a parte mais importante deste corpo. No caso, a cabeça. Todos são subordinados a Cristo, claro, senão não funciona. Você já pensou? Um corpo com duas cabeças? Não funciona. Uma cabeça quer ir para a direita, outra cabeça manda sinal para o corpo para ir para a esquerda. Não vai dar em nada. Não, só tem um cabeça, Jesus Cristo. Ele é o que comanda o corpo. E o corpo de Cristo é a igreja. Portanto, quem comanda a minha igreja? Ou melhor, o meu corpo. Quem comanda o meu corpo? Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E isso é o que a Bíblia afirma em Colossenses, no 1º capítulo, versículo 18. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência. Tudo depende de Cristo. E estou falando do mundo espiritual. Por que eu sempre falo isso? Porque de repente você está me ouvindo e fala, mas e os meus desejos? Por exemplo, eu queria tanto estudar medicina. Vai estudar, é a sua vocação, é o dom que Deus te deu, não há problema algum, é uma ciência importantíssima. Eu queria fazer um curso de culinária, eu tenho esse desejo. Vai! Isso daí não tem a ver com a nossa questão espiritual. É uma coisa lícita, é importante a culinária, a medicina, a engenharia. Eu, por exemplo, tive o privilégio de fazer engenharia elétrica e eletrônica. Eu sou formado em engenharia, eu usei muito tempo. E onde eu trabalhei, o último trabalho meu, registrado em carteira, foi na antiga Telesp, empresa de telecomunicação. E lá eu pude passar o evangelho. Eu pude exercer uma função da supervisão e aqueles que eu tive o privilégio de comandar, eles me chamavam de irmão Antônio. Porque eles viam o meu comportamento, o meu jeito de agir, de tratar aquele grupo que estava subordinado devido à minha função naquele momento a mim. Então, eu atuava naquela área, porque eu sempre gostei de ciências exatas. Tem gente que não gosta. Eu falar de matemática já não gosta mais de ciências humanas. Então estas coisas são coisas para você viver a sua vida, para você ter um bom emprego, uma boa remuneração, claro, trabalhar em coisas lícitas, lógico, em coisas lícitas. Por exemplo, trabalhar com informática,
ou tem gente que tem dom para trabalhar com rádio, como locutor, ou até em televisão, depende da sua vocação. Deus não vai impedir você. Tem gente que tem chamada para ser um militar, olha aí, um bom policial, não há problema nenhum nisso. A questão aqui é espiritual. Agora veja que nós somos o templo do Espírito Santo. Olha que interessante. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Os salvos são santuários dedicados ao Senhor, para a habitação de Deus no Espírito. Está vendo? O Espírito Santo habita em nossas vidas. Agora, o fato do Espírito Santo habitar em nós não vai fazer da gente um super-herói. Não é para isso que ele habita na gente. Ele habita, ele nos resgata, habita para que a gente consiga vencer o reino das trevas. Lembra, de novo, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, porque este reino maligno que traz tanta tristeza, tanta maldade para a raça humana, ele é mais poderoso. Por isso que você vê as guerras, os conflitos. Veja o que está acontecendo no nosso planeta. Bilhões estão gastando em material bélico, em equipamento, em bombas, para jogar bomba, destruindo ali. Nós vemos morrer pessoas inocentes que não tem nada a ver com a questão política, a causa da guerra, mas morrem. Então esse é o mal, o reino das trevas. É ele quer quanto mais guerra, melhor. O alvo de Satanás é que se torne a terceira guerra mundial. Mas a igreja está orando. A igreja não quer isso. A igreja quer a paz. A igreja quer o amor. A igreja quer que as pessoas vivam em comunhão, em união. É isso que a Bíblia nos ensina. Então o Espírito Santo habita em nós para que a gente tenha poder no sentido espiritual de anunciar estas coisas para as pessoas e as pessoas passem a enxergar a vontade de Deus para ajudar a libertar mais pessoas do reino das trevas. Esse é o objetivo. É difícil? Claro que é difícil, mas a obra é de Deus. É Deus, o Espírito Santo, que faz esse trabalho. O meu papel, o nosso papel é de anunciar a palavra de Deus. É o que eu estou fazendo aqui, é de ensinar a palavra de Deus. Agora, a transformação, aí depende do Espírito Santo. Você está me ouvindo, você está sintonizado. Eu acredito que o Espírito Santo está atuando na sua vida nesse momento, porque se você está me ouvindo, se você está gostando, se você está aprendendo, não tenha dúvida disso. É porque o Espírito Santo está atuando na tua vida. E de repente, você vai ser motivado por meio deste programa a se aprofundar mais ainda, a estudar mais ainda. E é esse o meu desejo. Esse é o desejo que Deus tem colocado no meu coração, que a senhora, o senhor, a moça, o moço, quem ouvir o programa, quem sintonizar, seja na rádio ou seja no YouTube, ao ouvir essa aula, sinta o desejo de aprender mais ainda, de crescer mais ainda na palavra de Deus, para ser mais usado ainda por Deus. Mas você tem que estar sentindo esse desejo. Se você está sentindo esta vontade, se você está aprendendo, se você está gostando, é porque o Espírito Santo está atuando na sua vida, está te capacitando. E na hora certa, você vai lembrar do ensinamento. É isto que a Bíblia ensina. Então, nós devemos, todo dia, aprender um pouquinho. Esta é a importância. E o papel da igreja. Quem é responsável em alimentar o mundo espiritualmente com as coisas de Deus? Quem Deus escolheu? A igreja. Foi a igreja que Deus escolheu.
Independente, repito, da condição social, da sua formação, se você é civil, se você é militar, se você é rico, se você é pobre, independente. Independente. Deus nos escolheu. Por isso que nós somos igreja. Deus me escolheu e me deu uma missão, me deu uma chamada. E qual foi a chamada que eu sinto o desejo no meu coração? De ensinar a palavra de Deus. Por isso que eu estudo a palavra de Deus. Por isso que esse é o meu trabalho, todo dia estudando a palavra de Deus, preparando material para você, ensinando. Este é uma coisa que eu faço que é prazerosa para mim. É prazerosa. O crente genuíno, a pessoa que tem o Espírito Santo, ela sente prazer em aprender as coisas de Deus. É prazeroso. O mundo não sente este prazer. O prazer do mundo está em outras coisas. A verdade é essa. Eu me lembro, acho que já até contei, quando eu fazia engenharia, eu tinha alguns amigos que eles gostavam de cavalo. Então eles compraram, cada um comprou um cavalo. Era barato, morava em Jundiaí, o cavalo não era tão caro. Compraram um cavalinho, colocaram lá, tem uma pessoa que tomava conta dos cavalos, alimentava os cavalos, e final de semana eles iam curtir o cavalinho deles. Não há problema nenhum nisso aí, não há mal nenhum, não há mal algum no que eles faziam. Mas eu ia para a faculdade, eu tinha aula de segunda a sexta e tinha aula de reforço, de matemática, cálculo avançado, de sábado. Eu tirava um tempinho para fazer aula particular. E eles achavam estranho, eles achavam que eu não estava batendo bem. Não, mas como é que pode? Ao invés de você também ter o seu cavalinho, vir aqui, a gente fica andando de cavalo, curtindo, batendo papo, você vai para a escola. Mas aquilo era prazeroso para mim. Eu não fazia aquilo, ai meu Deus do céu, não aguento mais, que luta, odiava aquilo, não. O mesmo prazer que eles sentiam com os cavalinhos deles, eu sentia estudando. É uma vocação, era prazeroso para mim. E Deus me abençoou. E eu continuo até hoje estudando. Agora, eles estavam errados? Não. Não, está certo. Eu estava errado? Não. É uma questão de gosto. Então entenda, a nossa fé foi Deus que nos escolheu. E se Ele nos escolheu, Ele nos dá prazer. Prazer para as coisas espirituais. De repente, chega o horário de você ir para a igreja, o seu amigo liga ou sua amiga fala, olha, vai ter um filme bom hoje, sintoniza aí, não vai para a igreja hoje não. Mas fala, não posso, o filme eu vejo outra hora. Não há nenhum problema ver o filme, mas agora eu vou para a igreja, que eu quero aprender a palavra de Deus, porque para você é mais prazeroso a palavra de Deus do que o filme. Agora, aquele colega seu que te convidou, ele está errado? Não, o gosto dele é aquele, mas o seu gosto é outro, é de aprender as coisas de Deus, o seu envolvimento com a igreja. De repente você é totalmente envolvida com os trabalhos lá da sua denominação. Mas você faz isso por obrigação? Não, é voluntário, porque é prazeroso servir a Deus. Então isto é ser igreja, é ter prazer com as coisas de Deus. Agora, o que não tem esse prazer, nós vamos julgá-lo? Nós vamos condená-lo? Não, isso é com Deus. O meu trabalho, Deus me chamou e me deu prazer para ensinar a palavra. Esse é o meu ministério, é ensinar a palavra de Deus. E eu creio que pessoas estão sendo abençoadas por este ensino e também se tornarão ensinadores. Outro dia, faz tempo já, eu vi no Fantástico uma senhora muito orgulhosa e já bem de idade. Por quê? Porque ela tinha sido a professora do presidente da República, Fernando Henrique. Aquela professora, ela tinha dado aula para ele no pré-escola, no primeiro, segundo, ela que alfabetizou o Fernando Henrique. E ela vendo o Fernando Henrique como presidente da República, ela se sentiu orgulhosa, feliz
porque ela foi uma professora, ela foi a professora dele. Ela jamais esperava que ele se tornaria presidente da República. Olha que coisa. E eu tenho visto isso também. Eu ensino já há mais de 20 anos, 40 anos ensinando a palavra de Deus em escola dominical, seminário, e TV, YouTube, enfim. E eu fico feliz porque eu conheço pessoas que foram minhas alunas, pessoas, e hoje estão ocupando posições importantíssimas no mundo evangélico, pastores, doutores, escritores. Esse dia eu recebi, eu encontrei, na verdade, com uma pessoa, ela falou assim para mim, olha, eu fui aluno do ICP, fiz a faculdade de teologia do ICP, comecei a estudar, hoje eu sou doutor, escrevi 4 livros e me deu esses 4 livros de presente. Olha que coisa maravilhosa. É assim que o Espírito Santo atua na vida das pessoas. O nosso trabalho não é vão no Senhor. Você precisa entender isso. O seu papel na igreja, Deus te escolheu e te colocou ali porque Ele tem um plano para a sua vida. Ele tem um papel para a sua vida ali onde você está servindo. Estourei o horário. Olha, 13 horas e 1 minuto, estourei o horário. Vou ter que ir embora. Nós vamos continuar esse assunto abençoado na próxima aula. Estou indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.